convidar a você abrir aí a sua Bíblia. Se você não tem a sua Bíblia, que pelo menos você possa ligar aí no seu celular. Eu gostaria de ler 2 textos com você, 2 versículos. E eu gostaria de falar sobre obstáculos da vida cristã. Obstáculos da vida cristã. O primeiro deles está lá em Oséias, capítulo 4, e vamos ler o versículo 6. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Um versículo muito conhecido da palavra de Deus, que diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Agora eu queria que você fosse lá para o livro de Romanos, e a gente vai ler o capítulo 11, versículo 22. Romanos 11, 22, diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Amém? Feche os teus olhos mais uma vez. Pai querido e Pai amado, Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai. Ó Deus, pela tua igreja, pela tua casa, por esse culto, Pai. Ó Deus, e nós oramos a Ti, colocamos a Ti, Senhor, diante de Ti a Tua palavra. Deus querido, que ela possa ministrar profundamente aos nossos corações, amém. Que ela possa corrigir, Senhor, alguma visão errada, algum conceito errado, Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, edifica a Tua igreja, ministra sobre nós, Senhor, a Tua bênção, ministra sobre nós a fé, ministra sobre nós a cura, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, como eu disse, eu gostaria de falar hoje sobre obstáculos da vida cristã. E esses obstáculos eu posso também chamar de fases que a gente passa ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada com Deus. Eu acredito que se você não viveu ainda qualquer dessas coisas aqui que eu vou falar, provavelmente você ainda vai viver. Talvez não todas, mas pelo menos alguma delas, eu te garanto que ao longo da sua caminhada com Deus, você vai ter que enfrentar. E eu diria que esses obstáculos, eles estão muito mais no campo do intelectual e também na nossa visão espiritual e do nosso conhecimento de Deus. Que às vezes a gente tem uma percepção errada em relação à palavra de Deus, ou em relação às coisas de Deus, ou até mesmo de como funciona isso aqui, a igreja. E a gente acaba enfrentando, como eu disse, alguns obstáculos, algumas fases da nossa vida em que a gente precisa voltar a direção para Deus, voltar nossa atenção para Deus, para que Ele possa restaurar dentro de nós o correto, o certo. Amém? A Bíblia ela fala muito sobre não vos enganeis. É muito fácil a gente se enganar, né? Existe uma frase que diz o seguinte, que a gente pode ser 100% sincero, mas não significa que a gente esteja 100% correto, né? A gente pode ser muito sincero, mas a gente pode estar errado. A gente não vê, por exemplo, os muçulmanos, os extremistas, eles são pessoas extremamente sinceras, mas infelizmente eles estão 100% errados. E aí como é que faz? Não é? E na nossa vida, de uma forma muito sutil, às vezes isso acontece com a gente. Eu dei um exemplo ontem para os jovens,
que é como se eu aqui tirasse o meu óculos. Você não tem noção o quanto que eu sou meio ceguinho, né? Eu uso 5,5 no meu olho esquerdo e 2,5 no direito. Então, se eu tirar meu óculos aqui, vai ficar tudo embaçado. Já viu o vidro embaçado? É exatamente assim que eu enxergo, tá? E, às vezes, a gente precisa ir no oculista, né? Para dar aí uma prescrição para corrigir a nossa visão. E eu acredito que a nossa caminhada com Deus, amém? O nosso conhecimento de Deus, a nossa vivência dentro da igreja, ouvindo pregações, fazendo parte da escola bíblica e tudo que a gente pode adquirir de conhecimento de Deus, Deus ele está tentando fazer a sua visão cada vez mais clara a respeito dele, a respeito da igreja, a respeito do reino e a respeito das coisas concernentes a Deus, amém? Sejam conceitos, sejam princípios, sejam valores, que ao longo da nossa vida, como eu disse, a gente pode estar pensando, traduzindo ou interpretando de uma forma errada. Então eu gostaria de falar com vocês aqui alguns desses obstáculos, tá? Eu queria que você ouvisse essa mensagem realmente fazendo uma análise introspectiva aí, né? Se perguntando, será que eu estou nessa fase? Será que eu sou assim? Será que eu estou assim? Ou talvez simplesmente você vai falar assim, graças a Deus já me libertei disso aí, já vivi isso, já passei por isso e não quero mais isso na minha vida. Eu vejo, queridos, que hoje, dentro da igreja, nós precisamos de um equilíbrio, de um balance. Porque, de acordo com o quanto nós temos acesso e da variedade de ministérios, variedade de pastores, de pregações, né? Às vezes você ouve um pastor, você fala, cara, esse cara é um liberal, né? Tudo é liberado, tá tudo ok, é tudo na bênção, é tudo graça. Às vezes você ouve outros que você fala, rapaz, se Deus usar esse critério aí, mas não vai entrar um no céu. De tanto que é pesado o negócio, porque tudo é pecado, tudo é errado. Então a gente precisa encontrar, queridos, uma moderação, um equilíbrio na palavra de Deus, amém? A gente precisa realmente ter fundamento, ter base para argumentar e para interpretar quando alguém está falando alguma coisa, amém? Para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. Ah, o pastor falou isso, está acabado. Não, a gente precisa conhecer. A Bíblia diz, né? Paulo nos ensina que a gente precisa ouvir de tudo e reter o que é bom. Amém? Aquilo que bate com a palavra de Deus, aquilo que é verdade, de acordo com a palavra de Deus, e isso sim eu vou fazer como verdade na minha vida. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz assim, nada temos contra a verdade, senão pela verdade. Não tem como a gente contestar a palavra de Deus. As verdades de Deus, elas são absolutas. Amém? Então, queridos, eu queria aqui, pedindo realmente isso, né, para que a gente possa, diante de Deus aqui, conseguir um pouquinho desse equilíbrio, desse balance em relação às coisas de Deus, né? A realmente ter um pouco mais de conhecimento da palavra e que a gente possa, ao longo da nossa caminhada com Deus, adquirir essa maturidade. Toda vez, queridos, que eu falo sobre maturidade, eu sou remetido a Filipenses 4, de 11 a 13, que diz assim, o apóstolo Paulo, né? Ele diz assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Eu acredito que esse, se não deve ser quase que o auge da maturidade. Amém? Aprendi a viver bem e contente em toda e qualquer situação. Porque o ser humano, ele responde conforme a situação, né, ou as coisas que estão acontecendo no externo. Por exemplo, se a pessoa compra um carro novo, fica feliz, né? Se o carro velho quebra, fica triste, né?
Se ela consegue um trabalho bom, fica feliz. Né? Se não consegue, fica triste. Passa num concurso, fica... Ela é condicionada às circunstâncias da vida. Né? Se compra uma casa, fica feliz. Se não consegue, fica meio triste. E assim em tudo na nossa vida. Né? Então a gente precisa, sim, conseguir esse equilíbrio e essa maturidade em Deus. Amém? Aprender realmente, que eu vejo que é um desafio, aprender realmente a estar feliz e contente com Deus, a despeito das circunstâncias, a despeito de qualquer situação. Amém? E eu vou falar algumas coisas aqui que talvez vão te chocar. Eu vou te dar um heads up, tá? Que talvez aqui alguns vão pegar aí no final do culto e falar assim, eu quero mais explicação. Mas eu gostaria que essa palavra servisse para você, como eu disse, para identificar em que fase que você está, né? Ou que talvez você já passou, ou alguma coisa que você precisa redirecionar aí na tua vida. Eu vejo, queridos, eu não vou falar quantos, né? Vamos falando aqui, que o primeiro obstáculo que a gente precisa vencer é o obstáculo do farisaísmo. O que é isso, pastor? Já começamos, né? O obstáculo do farisaísmo. Queridos, eu não sei você, até o pastor ele citou isso algumas semanas para trás, e eu fico impressionado da conexão que eu tenho com meu pastor, assim, espiritualmente falando, porque tantas e tantas vezes eu trago algumas coisas para os jovens no sábado e ele ministra no domingo, coisas semelhantes, né? Mas eu não sei quantos de vocês, quando se converteram, viraram aqueles beatos, assim, aquele santarrão, que tudo é pecado, tudo é do capeta, né? Tudo tá errado. Você ouve uma música, é do mundo. Você nem assiste a Copa do Mundo porque é do mundo. Tô brincando. Um exagero tremendo, né? Você começa, não sei quantos lembram, alguns anos atrás, pelo menos quando eu me converti, isso era muito forte. Tudo era nova era. Quem pegou essa época? A Disney é nova era, o McDonald's é nova era, e é shampoo, e é sabonete, e é não sei o que. Você não podia fazer mais nada, meu irmão. Tudo era pecado, você não podia comer um McDonald's, você ia pro inferno. Você não podia ir pra Disney porque era um império satânico na face da terra. Meu Deus do céu. E eu peguei essa fase, e eu virei um menino desse. Eu fico pensando, já pedi perdão, porque eu ofendi muitas pessoas com isso. Por causa da minha ignorância, mas uma ignorância de querer se santificar, se purificar, né? De agradar a Deus com tudo e com, né? Uma música do mundo, meu Deus do céu, se ouvir uma música do mundo, já era, meu irmão, você está em pecado. Se assistir um filme que não é cristão, Jesus Cristo, é o fim do mundo, né? E eu também com isso não estou dizendo o outro lado, então você pode ouvir tudo, você pode assistir tudo, você pode fazer tudo. Não é assim. É por isso que eu estou querendo trazer para você essa maturidade, esse equilíbrio. Amém? A Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, ou seja, são permitidas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas eu não vou me deixar ser dominado por nenhuma delas. Amém? Então é um equilíbrio, eu sou livre, amém? Para ter acesso a qualquer tipo de coisa. Mas eu tenho que me perguntar, isso está me edificando? Isso vai ser bênção para mim? Isso vai ser bênção para os meus filhos? Né? E aí eu consigo, através disso, trazer um equilíbrio para a minha vida. Para não ficar nem 8 nem 80, né? Porque senão a gente fica extremamente radical e ofende as pessoas. Eu lembro, por exemplo, de novo, já pedi perdão, vou confessar um pecado, eu aprendi que tatuagem era pecado, né? Entendeu? Que a pessoa era tatuada, e aqui tem irmãos que têm tatuagem, hoje em dia eu não tenho nada contra, cada um vai dar conta de si a Deus, amém? Deus sabe a motivação, Deus sabe o propósito, Deus sabe quando é que foi isso, o porquê que foi, é problema da pessoa com Deus, ninguém tem a ver com isso. Amém? Da mesma forma é o passado da pessoa, o que ela fez, deixou de fazer. O importante é como ela está com Deus hoje. Amém?
Então a gente precisa mudar um pouco o nosso foco. Queridos, quando a gente lê o Novo Testamento principalmente, você vai perceber que Jesus, ele falou de determinadas classes de pessoas. O tempo todo, os 4 evangelhos, Jesus falava sobre fariseu, saduceu e escribas. E às vezes as pessoas acham assim, está falando línguas estranhas. Quem são esses? Né? Que seres são esses? Né? Como se reproduzem? Mais ou menos assim. Mas olha só para a gente se situar aqui, fariseu era membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus. Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições e os costumes dos antepassados. Jesus chamou eles, doutores da lei, acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Os fariseus não se davam com os saduceus. Mas se uniram com eles, para combater Jesus e os seus seguidores. Quem eram os saduceus? Membro de um pequeno grupo, mas poderoso grupo religioso dos judeus. Faziam parte desse grupo os sacerdotes, as pessoas ricas e de influência de Jerusalém, os sábios, e tinham como ensinamentos, a base do seu ensinamento, principalmente o Pentateuco, e negavam, a ressurreição, o juízo final e a existência dos anjos e espíritos, tá? Aí quem eram os escribas? Indivíduo encarregado de escrever textos litúrgicos, é como se fossem copistas, oficiais de copiar manuscritos e escrivão. Eram também, doutores da lei entre judeus, de uma classe que se dedicava ao estudo e ao ensino da lei de Moisés. Só para a gente se situar aqui, Mas como eu disse, eu acho que todos nós, por algum momento, viveu, E se você está vivendo esse momento da sua vida, toma cuidado. Começa a orar a Deus e pedir a Deus realmente discernimento, entendimento, para saber se você não está too much, se você não está exagerando, Se você, eu lembro da frase, não lembro quem falou, aquilo que a Bíblia não fala, não devemos ter ouvidos, não é isso? Quem falou isso, senhora? Não, mas não é uma frase de alguém. Mas anyway, às vezes a gente começa a querer trazer para o contexto bíblico coisas que Deus nunca falou na palavra dele, amém? E a gente precisa ter realmente esse entendimento. Outra coisa que acontece quando a gente está nessa fase aí meio de fariseu, é que a gente, infelizmente, acaba se achando melhor que os outros. A gente começa a se achar mais santos que os outros. E por isso a gente começa a achar que a gente tem o direito de apontar o dedinho, de julgar, de acusar, de condenar, porque a gente se coloca numa posição, eu sou melhor do que eles, eu sou melhor do que ele. E aí inicia, querido, um processo de soberba espiritual. Isso é muito sério, porque vocês sabem como que Deus, ele lida e ele trata com a soberba, amém? Deus, ele abomina a soberba. Então a gente precisa cuidar com isso, Agindo como se fôssemos donos da verdade, que estamos sempre certos, parecendo que estamos em um nível superior. Fazemos melhor, cuidamos mais, evangelizamos mais, nos importamos mais. E começa a gerar em nós um orgulho muito bobo. É como se alguém que faz alguma coisa dentro da igreja se ache melhor daquele membro que não faz, que não está envolvido na obra, que não está envolvido no ministério, E porque ela, às vezes, paga um preço maior, se sacrifica mais, serve mais, começa a se achar melhor. Parece até que ela está pagando por aquilo que Deus fez por ela, pela salvação dela. Eu não estou tirando com isso, queridos, o nosso dever e a nossa obrigação de servir a Deus, amém? De desenvolver o nosso ministério, mas a gente não pode com isso achar, em algum momento, que nós somos melhores por causa disso. A gente pode se tornar pessoas legalistas, Que tudo, como eu disse,
é errado, isso aqui, qualquer coisinha, meu Deus, é um absurdo. Então a gente precisa encontrar aí esse balance, né? Jesus, ele condenou os fariseus, ele os repreendeu duramente, severamente, né? Ele sempre na sequência, quando ele falava fariseus, ele já vinha com a palavra seus falsos e hipócritas, né? O que eram hipócritas? Pessoas que fingiam ter determinados princípios, ideias, opiniões ou sentimentos. Do grego, hipócritas, ator dissimulado, artista, aquele que interpreta, finge aquilo que ele não é. Ou seja, tenta passar uma imagem, como eu disse, de que é mais santo, de que ora mais, de que lê mais, de que busca mais, e que por isso acha que está num nível diferente, né? Olha só alguns textos aqui. Mateus 15, 7 e 8, diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha só que loucura. Eles pareciam que estavam fazendo a vontade de Deus, diante de Deus, e Jesus fala essa novidade para eles. Vocês me adoram da boca para fora, vocês estão longe de mim, né? Porque às vezes as pessoas começam a levar a religião muito mais sério do que o seu relacionamento com Deus. Elas acham que aquilo que ela faz de uma forma mecânica, que pode ser, por exemplo, vir à igreja todo domingo, seja suficiente, mas não é. Olha só o outro, Mateus 24, 51. E castigou-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus condenando novamente essa prática. Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me o denário para que eu veja, né? E ali, quando eles tentam colocar Jesus à prova, para quem? A gente deve pagar imposto? Não deve pagar imposto? E Jesus fala: seus hipócritas, vocês estão querendo me experimentar? Estão querendo me testar, me provar? Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Se você quer ler mais sobre isso, Mateus capítulo 23, Jesus pega pesado com essa classe de pessoas que fingiam, que aparentavam algo que não era. Então a gente precisa, queridos, entender que todos nós, de uma forma igual, carecemos, dependemos e precisamos da graça de Deus. Amém? A mesma graça que eu preciso, o mesmo perdão, a mesma misericórdia que eu preciso, você também precisa. Amém? Porque talvez eu seja melhor que você em algumas áreas, mas seja pior em outras. Talvez eu não peco em algumas áreas que você peca, mas peco em outras. Então todos nós, queridos, estamos iguais diante de Deus. Nós dependemos do amor, da graça e do perdão de Deus, né? Paulo, ele diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia, né? Não adianta a gente achar que a gente é muito forte, que a gente é muito espiritual, que a gente está bombando, que a gente está por cima da carne seca. Vai ter uma hora, meu irmão, que você vai estar mal. Vai ter uma hora que você vai estar fraco. Vai ter uma hora que você vai ser tentado. Vai ter uma hora na sua vida que, em função de alguma circunstância, de alguma situação difícil, a sua fé vai ser extremamente abalada. E você precisa depender e continuar dependendo de Deus. Amém? Eu gosto desse texto de Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Olha só, um homem de Deus, um profeta, né, que a gente olha assim e para algumas pessoas cabem até a idolatria. Nossa, meu Deus, olha o que esse homem fez em nome de Deus, né? Olha o que Deus usou esse cara para fazer. Mas aqui Tiago, irmão de Jesus, ele chega e diz o seguinte: olha, nós somos homens iguais a ele, sujeitos às mesmas paixões. Em outra versão fala, sujeito às mesmas emoções. Ou seja, a gente pode sentir as mesmas coisas que ele. Amém? Queridos, aqui, né, em João 8,7, quando levam aquela mulher adúltera, né, Jesus responde. Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. É essa condição que a gente precisa evitar na nossa vida.
A gente nunca vai estar apto para apedrejar alguém. Nunca, jamais. Amém? A gente precisa entender que a gente está no papel daquela mulher ali, de poder ser apedrejado. Independente dessa graça e dessa misericórdia de Deus. Amém? Então eu vejo, queridos, e aqui eu acho que até por uma ordem cronológica. Como eu disse, o farisaísmo é uma tendência de neófitos, de pessoas recém-batizadas, de pessoas que acabaram de se converter, né? Que estão vendo aquela coisa assim como tudo errado, tudo pecado, tudo é do diabo, né? Então a gente precisa desse equilíbrio. A segunda coisa, essa aqui é polêmica. Vamos lá? Vencer o conceito de que Deus vive em função de mim. Vencer o conceito de que Deus vive em função de mim. Vou explicar isso. Queridos, como eu disse, existe uma variedade tão grande de ministrações, de pastores, né? De visão a respeito do reino, de visão a respeito de Deus mesmo, em que algumas pessoas passam isso para alguns como se você fosse o suprassumo de Deus. Que Deus, ele quase que foi criado para viver em função de você. Eu sei e entendo, queridos, que Deus te ama muito, 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 imensamente. Que você é extremamente importante para Deus, amém? Que Deus é um Deus soberano, que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Eu sei, eu conheço as qualidades de Deus, os atributos de Deus, amém? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu sei de tudo isso, mas algumas pessoas começam a se tornarem egocêntricas, achando que Deus está vivendo em função delas, que o objetivo principal de Deus é te servir, é fazer tudo que você quer, fazer a tua vontade, resolver os teus pepinos, resolver os teus abacaxi, resolver os teus problemas, tá? Que Ele precisa te dar solução para tudo, cura para tudo, resolver tudo na sua vida. Deus não é gênio da lâmpada, Deus não é genie, Deus não é, queridos, um servente seu, não. E as pessoas estão invertendo, mas não são culpa delas. Como eu disse, alguns têm ensinado dessa forma. Alguns têm pregado dessa forma. Que Deus, ele está aqui, meu irmão, é só pedir que Deus vai fazer. É só pedir que Deus vai te dar. Persevera aí em oração, faz isso, faz aquilo. Dá, tem outros, né, que fazem isso. Dá aí oferta, meu irmão. Vai, sacrifica, que Deus vai fazer. Não é assim. As pessoas, elas estão sendo alimentadas de acordo com o seu próprio desejo. De acordo com o engano do coração. Porque uma pessoa, querido, que se relaciona com Deus simplesmente por aquilo que Deus pode dar a ela está completamente errado. E se você está aqui assim, querido, sinto muito te dizer, você está perdendo seu tempo. Porque, como eu disse, existem pessoas que são alimentadas. Por isso que você vê igrejas cheias, que pregam a prosperidade, que pregam que você vai ser extremamente próspero, que você vai ser rico, que você vai ser bem sucedido, que nada vai alcançar a tua casa, nada vai alcançar o seu casamento, você é um intocável, você está numa redoma. Meu irmão, isso é uma mentira diabólica. Só que as pessoas que buscam isso, elas pegam e se submetem a esse jugo de ministério mesmo. Porque o coração delas é enganoso, como diz lá em Jeremias 17. O coração é enganoso. As pessoas acham que Deus está o tempo todo. O que você quer? O que você precisa? E hoje, qual que é a sua demanda? Qual que é a sua necessidade? Meu querido, de novo, a gente precisa ter um equilíbrio. Deus nos ama, Deus se importa conosco, amém? Deus quer sim o melhor para nós, mas não vamos achar que Deus está trabalhando em cada vírgula, em cada detalhe da sua vida para te fazer você feliz e realizado. Aí eu falei que, né, alguns não iam gostar dessa. Nem 8, nem 80. Terceiro, e aqui me perdoe, a irmã falou aqui que Deus não decepciona, mas eu vou ter que falar que Deus decepciona.
Deus decepciona, querido. E eu vejo que um outro obstáculo que a gente precisa vencer na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa caminhada com Deus, são as decepções. Decepções com Deus e decepções com as pessoas também. Decepção com Deus. Eu coloquei algumas aqui. Vocês lembram do menino lá, o jovem rico? Né? Jesus, que preciso eu para ter a vida eterna? E Jesus pega e fala para ele, ó, faz isso, isso e isso, e você vai ter a vida eterna. Ele fala, não, tudo isso já tenho feito. Tenho guardado os teus mandamentos, assim, assim, assado. Ele fala, então faz o seguinte, conhecendo o coração do rapaz, vai e vende tudo que tens e me segue. Aí o menino decepcionou agora, hein, Jesus? Esperava mais você, hein? Não dá não para seguir aí com tudo? Mas é porque o coração do menino estava nas coisas materiais. E Jesus sabia. E eu tenho uma coisa para te dizer. Se, queridos, presta atenção, se algo não está de acordo com a vontade de Deus, provavelmente você vai se decepcionar com Deus. Porque ele vai falar assim, ó, não vou te dar, eu não vou fazer. E aí? Às vezes a gente se decepciona. É porque Deus fez alguma coisa de errado? Não. É a minha expectativa. Amém? A gente se decepciona por causa da expectativa que a gente coloca. Não só em Deus, como nas pessoas também. Se eu colocar a expectativa que Deus vai fazer tudo que eu quero, a hora que Ele não fizer, eu vou me decepcionar. É assim que funciona. Se eu coloco a expectativa na minha esposa, nos meus filhos, e coloco aqui em cima, qualquer coisa que eles façam, vai me decepcionar também. Né? Você quer ver outra decepção? Se fosse comigo, eu ia ficar muito magoado com Jesus. Foi Pedro. Né? Pedro, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala, parabéns, hein, Pedro? Muito bem. Aí Jesus começa a falar, olha, mas me convém padecer, eu vou ter que pagar aí o preço, vai ser violento. E aí Pedro se levanta e fala, de modo nenhum, Jesus, isso vai te acontecer. Eu não vou deixar. E olha a resposta de Jesus. É para decepcionar qualquer ser humano. Né? Arreda-te para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Olha que pancada. Grosso. Bruto, não é não? Qualquer um deixava de ser discípulo. Fala, que decepção. Podia falar assim, mas mais educadinho, né? Não precisava ser grosso desse jeito. Jesus foi assim até com Maria. Tem gente que tenta dar uma suavizada no texto, né? Quando Maria fala assim, olha, acabou o vinho aí, Jesus. Faz alguma coisa. E ele responde meio duro. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E a mulher cananeia? Pensa. A mulher cananeia pedindo, implorando o milagre dela. Fala assim, não, eu não vou tirar dos filhos para dar para qualquer um, não. Olha que decepção. Fala, poxa, Jesus, achei que você era um homem amoroso, cheio de graça, cheio de misericórdia. Que decepção, hein? Mas isso não foi um obstáculo para ela. Ela diz assim, mas mesmo os cachorrinhos comem, né? Das migalhas que caem da mesa. E Jesus falou, grande é a tua fé, porque ela não desistiu. Amém? Mas por que eu estou citando isso aqui? São somente alguns exemplos de como Deus pode sim, se a gente interpretar da forma errada, ser decepcionado por Ele. Quantos que podem dizer o seguinte, eu tive vários momentos na minha vida que eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, como é que o Senhor deixou? Como é que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? Quem já nunca usou essa frase? O que eu fiz para Deus para merecer isso? Você é louco! Todo mundo vive momentos na nossa vida em que a gente fala assim, Deus largou. Deus me desamparou. Deus me abandonou. O próprio Jesus, na cruz do Calvário, Lamá sabachthani. Deus meu, por que tu me abandonaste? Um sentimento de decepção. Era o momento que ele estava vivendo. Amém? Então vão haver momentos em que você vai precisar vencer esse obstáculo na sua vida, queridos. Eu já falei isso aqui várias vezes, quando eu quebrei na Flórida de 2007 a 2008, que eu saí de uma condição de ter 2 casas, né, com piscina, jacuzzi, aquela vida maravilhosa,
e fui morar num quarto com a minha esposa e 2 filhos. Pensa numa decepção que eu vivi com Deus. E eu vou falar bem sincero, foram anos para Deus tratar de mim. Não foi algo assim, acabou. Porque eu não conseguia entender como é que o Senhor permitiu isso, Deus. Eu estava fazendo a tua obra, eu estava te servindo, e eu tinha um small group lá que estava bombando, 30, 35 pessoas. Minha empresa, uma bênção, tudo funcionando, eu servindo, eu obedecendo a Deus, eu fazendo, e de repente, bum, perdi tudo. Fali mesmo. E aquilo levou um tempo, um processo na minha vida. Eu estou contando um exemplo, mas já passei por isso algumas vezes. Eu falo, Deus, o que é isso? Não vale a pena não, não está valendo a pena servir não. Não vale a pena te pagar esse preço não. Mas Deus precisa te levar para um momento em que você vai vencer esse obstáculo. Você vai sobrepor a isso. Você vai falar assim, não, isso não vai me influenciar. Isso não vai afetar o meu relacionamento com Deus. Porque Deus, Ele continua sendo Deus. Amém. Mas isso não impede e não te imune, né? Não te isenta de você passar por alguma situação difícil. E pessoas, então, nem me fale, né? É pancada para todo lado. Teve um ser humano aí que, um tempo atrás, tem alguns que sabem, conhecem, me deu um prejuízo aí, né? Violento. E foi aniversário do Benção, né? Uns 3, 4 meses atrás. E eu falei pra minha esposa, cara, eu vou mandar uns parabéns pra ele. Ela ficou brava comigo. Você é louco, depois que tudo o cara fez com você, você ainda vai desejar feliz aniversário? Pedir a bênção de Deus pra mim? Queridos, e isso é uma coisa que ninguém tira de mim. Eu não consigo guardar mágoa de ninguém. Eu posso olhar assim para quem for, as pessoas, eu não sei, né? Porque a gente nunca sabe, né? Como é que funciona. Se a pessoa está guardando rancor, ódio, está magoado, tá... porque às vezes a gente descobre cada coisa e fala, meu Deus, você sentia isso mesmo? Né? Mas eu posso falar com a boca cheia, eu não tenho mágoa de ninguém. Graças a Deus, Deus me deu esse coração. Eu perdoo fácil, eu libero fácil, eu quero resolver com todo mundo, eu não gosto de ficar com pendência com ninguém. Mas eu entendo que isso é uma característica, isso é parte do meu temperamento. Tem gente que é muito difícil. Uma coisinha pode se tornar um monstro para a pessoa. E se torna extremamente difícil para ela liberar, para ela pedir perdão, para ela perdoar. Cada ser humano é diferente. Aqui cai naquilo que a gente estava falando. Não adianta porque eu tenho essa facilidade, então cair de pau numa pessoa que tem dificuldade de perdoar. Porque cada ser humano é diferente. Amém? Agora, a gente tem a palavra de Deus. Nós temos os princípios estabelecidos por Deus. Amém? Se Deus fala, olha, perdoe e ore até pelos teus inimigos. Não tem interpretação. Ah, mas ele fez, ela fez. Não é assim que funciona. Deus está te dando um mandamento. Você sabia que até amar é um mandamento? Olha que louco isso. Todo mundo espera assim, sentir. Ah, eu vou sentir para amar. Não, meu chapa. Amar é um mandamento. Em Êxodo, a palavra de Deus diz assim, se decidirdes hoje me amar. Ou seja, é uma opção. Você decide obedecer ou não. Dorme com essa. Então a gente precisa, querido, resolver e perdoar e caminhar. Amém? Em quarto lugar, vencer as frustrações e os desânimos da vida. De tempo em tempo você pode esperar. Você vai ficar frustrado, semelhante à decepção, mas tem um conceito diferente, né? Você vai se frustrar com algumas situações e você vai se desanimar, você vai cansar, você vai ficar desgastado. Não é à toa que lá em Isaías 40, né, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu já desanimei de citar esse versículo, para você ter uma ideia. De tão desanimado que eu fiquei já na minha vida. Não está resolvendo. Esperei confiantemente pelo Senhor. Não, estou cansado. Não aguento mais isso. Você está entendendo? Porque a frustração, a decepção é por coisas que acontecem. A frustração vem às vezes por coisas que não acontecem.
Você está pedindo algo para Deus, você está buscando algo de Deus há anos e anos, orando, buscando, clamando e não aconteceu ainda. Você se frustra. Você fica desanimado, fala, Jesus, eu não aguento mais isso. Eu já, tem situações, e já tiveram situações da minha vida que eu falei, eu não dou conta mais. Eu parei de pedir, parei de orar, parei de colocar nos meus alvos de todo ano, falando, não está dando. Frustração. Agora eu vejo que esse tipo de sentimento, esse tipo de coisas, não vem, queridos, para te esmagar, para acabar com você, para te destruir, para acabar com o seu relacionamento com Deus, para fazer com que você desista de tudo, não. São situações para que você enfrente, para que você aprenda, para que você se torne mais ainda forte e que você continue colocando Deus e o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar. De novo, querido, essas coisas servem para a gente ajustar o foco da nossa vida. Porque se eu vivo decepcionado com Deus, como é que eu me relaciono com Deus a longo prazo? Se eu vivo frustrado com Deus ou desanimado, como é que vai ser isso? Agora, você passar por momentos como esse, viver momentos como esse, sair lá na frente e falar assim, eu vivi, eu passei, mas Jesus me amou, Jesus me abençoou, Deus cuidou de mim. Talvez Ele nem tenha feito o que eu pedi, mas Ele me fez ter discernimento, entendimento, que aquilo não era a vontade de Deus. Eu já fiz tanta coisa que eu orei, busquei, tentei, e Deus não permitiu eu fazer. E depois eu olhei para trás e falei, graças a Deus que aquele troço não deu certo, hein? Graças a Deus que eu não entrei naquela conta, naquela dívida, hein? Porque agora ia estar roubado. E a gente não entende isso. Outra coisa, que aqui a gente fala muito sobre fé, né? A gente fala muito sobre acreditar, confiar em Deus. Eu quero falar um outro obstáculo, que é semelhante, que é o oposto. A gente muitas vezes vai precisar vencer a incredulidade. Eu não sei quantos de vocês já viveram momentos em que você fala assim, cara, eu não acredito. Eu acho que Deus não vai fazer. Você começa a questionar até se é realmente a vontade de Deus. Você fala assim, será que Deus realmente tem poder para fazer isso? Será que realmente Deus está me vendo? Está olhando a situação em que eu estou? Será? Queridos, a incredulidade é coisa que toma conta do nosso coração. É comum isso, momentos em que não conseguimos acreditar, confiar em Deus. Parece que é impossível e que Deus não tem o poder e a capacidade de fazer ou de realizar. Ou parece que Ele não se importa, não vai fazer quando surgem as dúvidas. Olha só que louco, até os discípulos oraram pedindo, Senhor, aumenta-nos a fé. Agora olha só que doido esse aqui, ó. Mateus 11, de 2 a 6, João Batista. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava por vir ou havemos de esperar outro? Olha a dúvida. João Batista. E Jesus respondendo disse-lhes, ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Até João Batista questionou. Até João Batista pensou, será que é ele mesmo? Será que ele era o Messias que estava por vir? Se João, que era João Batista, teve esse sentimento, imagina eu e você. O que a gente não enfrenta? Queridos, eu vi essa estatística aí, eu achei muito interessante. Diz que os muçulmanos, os filhos, né, os mais jovens, às vezes eles saem das suas cidades, dos seus países, e eles vão fazer faculdade em outros países, em outras cidades. Estudam de 5 até 10 anos. E eles voltam e continuam firmes sendo muçulmanos. Agora escute isso aqui. Os cristãos, os filhos dos crentes, isso é estatística, hein? Vão para uma faculdade
E de 3 a 6 meses numa faculdade começam a questionar a existência de Deus. Você está de brincadeira? Isso é muito louco. Você imagina a base rara que os cristãos têm, que não tem base, que não tem fundamento. Ontem eu preguei, por que é que você é cristão? E eu dei lá, acho que 10 razões. Porque às vezes não tem explicação. Por que eu sou crente? Porque meu pai me obrigou, porque minha mãe me manda, porque eu tenho que ir para a igreja, porque isso, porque aquilo. Mas nunca tiveram uma experiência pessoal com Deus. Algo que realmente seja base e seja fundamento da fé. Isso é coisa séria, queridos. Então a gente precisa vencer a incredulidade na nossa vida. Em 6º lugar, vencer a ideia que Deus não corrige e não disciplina. Essa é uma outra ilusão, viu? Achar que você está de boa aí na sua vida, fazendo tudo que te bem entende, tudo que você gosta, tudo que você quer, e não acha que Deus vai pesar a mão sobre você, você está enganado. De novo, é palavra de Deus, é Bíblia. Olha só, Hebreus 12, de 5 a 8. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todos se tem tornado participantes. Logo sois bastardos e não filhos. Deuteronômio 8:5. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Meu querido, eu não estou falando que Deus castiga alguém, não é isso que eu estou falando, não. Mas Deus, às vezes, vai pegar pesado com você, sim. Porque Ele é Pai. E Pai corrige e disciplina. E essa é uma expressão, pasmem os pais bonachão, é símbolo de amor. Correção, disciplina é expressão de amor. Você está dizendo, porque eu te amo, eu te corrijo. Porque eu te amo, eu estou te disciplinando. As pessoas acham que porque elas dão tudo para os filhos, pode fazer, não chama atenção, o moleque quebra tudo, grita, berra, esperneia, o pai fica olhando, ai que gracinha, ai que bonitinho que ele é. Vai criando um monstrinho. Eu vi uma frase do pastor Silmar Coelho quando eu me converti. Se você não fizer o seu filho chorar quando ele é criança, ele vai fazer você chorar quando for adulto. A Bíblia diz, manda você disciplinar com vara. Algumas pessoas acham que eu sou meio radical, meio negócio. Pode achar mesmo. Mas ao mesmo tempo que eu sou assim rigoroso, eu sou um pai também extremamente amoroso ao extremo. De lambuzar mesmo dos moleques. Ei, cara, não me abraça, não me beija, não me agarra. Aí meu moleque, cadê mim? Se escondeu. Coitado do mais velho, então, misericórdia. Se fosse para ter trauma aquele ali, mas graças a Deus não tem, né? Tá na benção. Mas por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque semelhante, inclusive fala isso no texto. Qual é o pai que não disciplina e não corrige um filho? Você acha que Deus, então, ele é teu pai e tudo que você faz, ele tá assim para você, ó, aplaudindo? Não, vai ter uma hora que você vai levar uns puxãozinhos de orelha. Pode deixar. Deus usa uma palavra como essa para te chamar de advertência, para te dar atenção, para te chamar atenção, aliás, para te advertir, ou algumas situações e algumas circunstâncias na sua vida. Não adianta ser teimoso com Deus, não. Na hora você cai do cavalo. Eu sempre conto para os jovens aqui que eu tinha um vício de correr de carro, fazer pega. Eu era doente com isso. Doente. Desde os 17 anos. Eu encostava num sinal e já começava. E resultado disso aí, da minha desobediência, eu tive 3 perdas total. A última, minha esposa estava grávida de 4 meses do meu menino.
A gente caiu numa serra. E aí eu lembro que a minha pastora na época falou uma frase que eu nunca esqueço. Nelson, você não muda até que alguma coisa má se torne excessivamente ruim na sua vida. Então é assim que você vai aprender? É assim que você vai aprender. Aí depois daquela eu falei assim, me dá um Fiesta 1.0. Por Deus do céu, tinha subida que eu tinha que desligar o ar-condicionado porque o carro não subia. Eu estou contando essa historinha, brincadeira, para te dizer que se precisar, Deus vai puxar firme essa orelha. Tá? Então, as pessoas que têm esse conceito que Deus não corrige, não disciplina, estão enganados. Até o salmo mais lindo que todo mundo gosta, né? O Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha que maravilha. Olha o que ele fala. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, vai andar. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha só essa aqui, ó. A tua vara e o teu cajado me consolam. Às vezes vai ter vara, mas às vezes vai ter cajado. Vem por aqui, meu filho. Não faz isso, não. Mas às vezes vai ter vara, para que haja consolo. Amém? O povo vai encolhendo, né? Porque algumas vezes ele também vai dizer não. Que o mal nos advém, que o mal acontece também com os cristãos, com os filhos de Deus. 2 Coríntios 12, de 7 a 10, eu gosto muito aqui quando Paulo está enfrentando essa situação que diz: e para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais que me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Não te imune e não te deixe isento de passar por situações difíceis. Penúltimo, rapidinho eu vou correr aqui para a gente encerrar. Vencer a ideia de que porque Deus me ama, Ele não leva em conta os meus pecados. Aqui vai no oposto do que eu falei no início sobre o farisaísmo. De achar, né, que a gente está santão, que a gente não peca, que a gente não erra, que a gente não faz nada de errado. Aqui é o perigo de estar no outro extremo. De achar que tudo que eu faço, Deus não leva em consideração. De achar que tudo eu posso. Né? O povo confunde, tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é pecado, não. Né? Eu posso pecar naquele que me fortalece, que está na bênção. Não é assim. Né? As pessoas começam a achar o extremo. Eu posso sair na noitada, eu posso ter relação com quem eu quero, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Né? Que tudo está na bênção. Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus cheio de graça, Deus é um Deus cheio de misericórdia, e perdoa, e lava, e purifica. É verdade? Verdade. Se houver arrependimento genuíno e mudança de vida. Provérbios 28, 13 diz assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e poderoso para nos purificar de toda injustiça, de toda iniquidade. Nós temos um advogado, sim, mas funciona quando nós realmente se arrependemos. A gente usa, né, até como versículo bíblico como base disso. Eu gosto desse aqui, né? Salmo 103, versículo 10. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Olha que texto lindo. Né? Deus não me trata. Só que a gente esquece de Isaías, que fala: oh, os vossos pecados é o que fazem separação entre vós e o vosso Deus. É complicado, gente. A gente precisa encontrar esse equilíbrio, esse balance. Nem tudo é pecado, mas nem tudo está tranquilo, está liberado, não. Amém? 8º lugar, encerrando. Entender e aprender que
que tudo é sobre e para Deus. Lembra quando eu falei do egocentrismo? Meu querido, muda isso aí. É teocentrismo. É Deus que está no centro. Amém? Eu fui criado para a glória de Deus. Esse foi o objetivo. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. A minha vida está aqui nessa terra para glorificar a Deus. É fácil? Não é fácil. É fácil testemunhar o tempo todo? Não é fácil. É fácil adorar o tempo todo? Não é fácil. Mas para isso nós fomos chamados. Isso é um desafio. Como eu disse, esse é um obstáculo a mais na nossa vida. Eu preciso entender que aonde eu esteja, fazendo o que for, eu devo estar ali e fazer aquilo para a glória de Deus. Amém. Eu tenho que ser exemplo. Existe uma frase, eu esqueci o nome de quem falou isso, não sei se é John Wesley, falou, poucos lerão a Bíblia, mas muitos lerão você. Porque você é um outdoor de Deus, cara. Amém? Por isso que a Bíblia diz que você é sal da terra, que você é a luz do mundo. Você tem que dar testemunho. Você tem que ser exemplo. As pessoas têm que ver e perceber em você algo diferente. Amém. No teu caráter, nos teus costumes, nos teus hábitos, nas tuas atitudes, na tua maneira de ser, na tua maneira de tratar as pessoas, com educação. Educação. Sabe educação básica? Isso aí também é. Porque tem gente, não vou falar nome, que fala assim, não, é porque eu sou muito sincero. E por causa da sinceridade destrói o outro. Isso é falta de educação. Desculpa te falar. Sinceridade é uma coisa, grosseria é outra. Queridos, eu vejo em relação a isso, que se Jesus viesse a esse mundo hoje, a coisa que mais ele seria acusado seria de estar politicamente incorreto. Porque Jesus, ele bateu em pecado da mesma maneira quando ele chegou até o final do seu ministério. Nunca mudou. Nunca mudou. Pecado sempre foi pecado. E as pessoas hoje tentam passar um evangelho para ficar mais atrativo para os outros. Não, queridos, isso não tem problema não. Deus te ama, Deus passa o pano, ele releva, ele não está muito aí preocupado com isso. Jesus sempre condenou o pecado. Jesus sempre condenou o pecador que não saía do pecado. Como eu disse, ele sempre bateu pesado nos fariseus. Onde ele via pecado, ele falava e pronto. Quando ele viu os banqueiros, né, vendendo, super inflacionando na casa de Deus, o que ele fez? Meteu o pé em tudo. Vocês estão fazendo na casa do meu pai um covil de salteadores. Imagina Jesus hoje. As pessoas iam falar assim, nossa, ele tem que ser processado, porque olha só. Né? Os direitos humanos iam pegar pesado com Jesus. Efésios diz assim, eu vou ler só algumas partes aqui. Do 3 ao 14, mas vou ler algumas partes aqui. Diz assim, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça. Foi para isso que nós fomos escolhidos. Aí ele diz na continuação do texto, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Deus nos chamou para isso, queridos. Como eu disse, a gente tem que mudar o foco. Não é Deus vivendo em função de nós. É nós que precisamos viver em função dele. É Ele que é o Senhor. É Ele que é o soberano. É Ele que está no controle de todas as coisas. Amém? O nosso culto, a nossa adoração é para Ele, não é o inverso. Né? A gente pode falar aqui do inverso. Ah, essa música eu não gosto, esse louvor eu não gosto, essa palavra eu não gosto, querido. Sinto muito. O culto, a igreja vive para Ele e não o contrário. As pessoas estão mudando. Fica de pé, queridos. A gente vai ter a Santa Ceia e logo em seguida vamos ter a
na Assembleia, para quem for membro da igreja. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos agora, todos com os olhos fechados. Eu tenho certeza que Deus ministrou alguma coisa aí no seu coração. Eu não sei se talvez você está vivendo um momento em que você realmente sente, por muitas vezes tenho sido meio fariseu, e eu preciso parar com isso. Talvez achando que Deus ele vive em função de você, ou talvez você está enfrentando decepções, frustrações, desânimo na sua caminhada com Deus, ou talvez você está num momento de lutar e vencer a incredulidade. Oh, Deus, está difícil acreditar nesse momento. Ou talvez achando que Deus ele nunca vai te corrigir, que Ele nunca vai te disciplinar, achando que Ele não leva em conta os teus pecados. Você pode viver do jeito que você quiser. Talvez você tenha que entender que tudo nessa vida é por Ele, para Ele e para Ele. Amém? Feche teus olhos. Pai querido e Pai amado, Deus, nós queremos te agradecer e te glorificar, Senhor. Deus, pela Tua palavra, Senhor. Deus, a Tua palavra que nos confronta. Essa mesma palavra, Senhor, que nos anima, que nos ensina, que ministra em nós, Pai, maturidade, consciência de algumas coisas. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, como igreja hoje, te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão, Senhor, por tantas atitudes erradas, Pai. Atitude, Senhor, assim, de às vezes não te conhecer. Entendemos, sim, Pai, que o Senhor também nos perdoa o nosso tempo de ignorância, Pai. Te agradecemos por isso. Mas, Pai querido, que o Senhor possa alinhar, Senhor, o nosso foco, a nossa visão, Senhor. Que ela se torne cada vez mais clara a respeito do Senhor, a respeito da Sua palavra, a respeito do Teu reino, Pai querido. Oh, Deus querido, não permita que a gente viva enganado, Pai. Não permita, Senhor, que a gente pense por algum momento em que a gente está certo, 100% certo, mas que a gente está se enganando, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nós suplicamos e clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Abra os olhos, Senhor, do nosso coração, da nossa mente. Traz entendimento, traz discernimento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Não queremos ser confundidos, Pai. Não queremos estar confusos. Pai querido, e aqueles, Pai, que vivem momentos, Senhor, de decepção. Decepção profunda, Senhor. Às vezes contigo, ou talvez com algum irmão, com um pastor, com um líder, com um cônjuge, com um amigo, com um filho. Senhor, visita essas pessoas. De uma maneira muito especial, trata, Senhor. Trata do coração, trata da alma, trata das emoções, Jesus. Que essas pessoas não desfaleçam, Senhor. Que elas não se queiram, ó Deus, prostradas, desanimadas, Pai. Que elas não fiquem assim. Que o Teu Espírito Santo possa nos fortalecer. Que possamos, Senhor, vencer esses obstáculos todos, Pai. Em nome de Jesus, que a gente possa, Deus, alcançar o perfeito conhecimento de Ti, a maturidade que o Senhor deseja para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Nossa oração nessa noite, Pai, nessa manhã, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua bênção seja sobre cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Você pode sentar.